Tudo bom, pessoal? Vou fazer esse vídeo para vocês. Hoje é mais um puxão de orelha em razão de uma coisa que eu venho falando há muito tempo para vocês, muito antes de se falar em eleições. O brasileiro, eu não vou dizer todos, mas uma boa parte deles tem me decepcionado bastante. As pessoas não têm ideia do que seja um partido político. Os brasileiros estão tão divididos, tão cansados desse ódio político que se instalou no Brasil, que eles se esqueceram do país. Eles se esqueceram do ser humano, eles se esqueceram das famílias, eles se esqueceram dos amigos, eles se colocaram em valores políticos. Eu vou falar uma coisa para vocês. O que tem me incomodado bastante? Semana retrasada, eu soltei, meu pessoal trabalha demais com toda a nossa comunicação. Eu tenho evitado alguns tipos de entrevistas porque eu sei que são canais polêmicos. Eu recusei dar uma entrevista para um amigo meu pessoal que tem um canal no YouTube muito grande porque ele costuma se envolver em discussões políticas, em discussões pessoais, em atritos, que não é o meu perfil e eu não quero estar em momento nenhum vinculado a esse tipo de situação. Meu amigo há 8, 9 anos, e eu falei, olha, eu prefiro não fazer por causa disso. E eu tenho evitado algumas situações porque eu acho que não é o propósito do meu canal, não é o propósito, não é o que o meu cliente, não é o que o meu seguidor espera que eu tenha esse tipo de participação, ou esse tipo de reação, ou esse tipo de atitude que não condiz nem com a minha personalidade, nem com a minha criação, nem com os meus valores pessoais, muito menos com o propósito do canal. Mas eu dei uma entrevista, quem chegou a ver a entrevista que eu dei para a BBC foi muito bacana, porque eu falei sobre o visto EB5, eles vinham conversando conosco e com mais um profissional há muitos dias, eu diria aí uns 15, 20 dias eu estava conversando com aquele repórter. Esse profissional, o outro, ele trabalha no Brasil, o escritório dele é no Brasil, então é um mercado diferente daquele que a gente trabalha. E na hora que eu publiquei isso, saiu na BBC. Imediatamente que saiu na BBC, antes de eu receber, outros repórteres acharam a matéria tão bacana, tão bem estruturada, tão bem escrita, que eles replicaram em outros meios de comunicação. Então, antes de chegar em mim, essa reportagem tinha saído no UOL, no G1, no R7 e mais uns 8 portais médios e grandes, e diversos pequenos. Porque a reportagem foi muito bem escrita pelo Vinícius. O Vinícius é o repórter da BBC, tá? É importante pra gente esse tipo de reconhecimento de trabalho? Claro que é. Nós estamos falando da BBC. Nós estamos falando de outros portais que são os maiores portais do Brasil. Na hora que eu publiquei isso na semana passada, o meu pessoal de marketing compartilhou isso no Facebook e nós tivemos 3 pessoas que comentaram embaixo. Pô, mas o UOL e BBC e G1 são sites de comunistas. Eu tenho nojo dessa reportagem. O infeliz não teve capacidade de ler do que era a reportagem. Nós estávamos falando de investimento em EB5, a gente estava falando de capacidade do brasileiro, nós estávamos elogiando o brasileiro que muitas vezes se estrangula em uma série de situações e busca outras oportunidades no exterior. O brasileiro que se destaca como o profissional que estava ali assinando aquela reportagem como profissional técnico. Então, infelizmente, as pessoas criaram um ódio político tão grande que elas estão tão cegas, tão bitoladas que elas não conseguem raciocinar. Elas, não, mas aqui publicou um negócio do Haddad, então nunca mais eu vou ler essa mídia. Isso é uma imbecilidade. Você fecha a sua cabeça para a informação, que é exatamente o que o comunismo faz. Tá? Então você que se diz de extrema direita, você está agindo exatamente como o comunista faz. Ele se fecha dentro daquele raciocínio e vai simplesmente impondo na sociedade uma norma de conduta da qual ele acha que é real. Ele acha que é certo. Qualquer coisa que sai daquilo
é idiotice. Então, gente, por favor, vamos raciocinar, né? Ah, a Globo é uma emissora comunista. A Globo é uma emissora comunista, mas você, possivelmente sua esposa, seu marido, assistem a Globo ou é mentira? Não é? Então não. Então ela é comunista, eu não vou mais assistir novela da Globo, eu não vou mais assistir Jornal Nacional, eu não vou mais assistir mais nada, porque é uma para de hipocrisia. Outra situação. Há umas 2 semanas atrás, esse ano é a primeira vez. O ano passado, vocês lembram disso, nós saímos 4 reportagens, 4 na Forbes Brasil, tá? 4. Eu dei uma entrevista para Forbes, eles me ligaram semana passada, 3, 4 semanas atrás, pouco antes do ano novo. Eu dei uma entrevista para eles falando sobre investimentos em ações imobiliárias, tá? Fundos imobiliários nos Estados Unidos. Como funcionava, alguns projetos que a gente tem, algumas ideias que eu tive, algumas coisas que eu falei em vídeos, algumas outras que eu não falei em vídeos, mas saíram no noticiário daqui dos Estados Unidos. Eu dei essa entrevista para eles e comentei isso num post que eu coloquei. Eu recebi outros 2 comentários lá de pessoas dizendo: ah, mas a Forbes é comunista. Forbes é comunista? Por favor. Né? Ah, mas ela defendeu não sei quem. Não importa, gente. Quem assina Forbes, eu garanto para você que se ele topar dividir o patrimônio dele, seria uma maravilha para o comunismo, não é verdade? Então não funciona dessa forma. Esse ódio está enraizado nas pessoas. Existe hoje, eu venho falando isso há muito tempo, um embate de classes sociais. Quando o bandido rouba você, ele não quer roubar seu carro e seu dinheiro, ele quer te roubar e quer te humilhar. Eu já falei isso para vocês. Eu já disse isso para vocês. Existe um ódio na sociedade. Enquanto houver esse ódio na sociedade, não se muda nada, porque tudo é feito em razão de emoções. Seja rancor, seja frustração, seja ódio, seja diferença social, seja diferença política, seja diferença de filosofia de vida. É um absurdo, enquanto as pessoas não entenderem que sim, o outro tem o direito de colocar a opinião dele e pode ser diferente da sua e nem por isso ele é um desgraçado que merece morrer. Pensem nisso. Grande abraço, fiquem com Deus.